A paz do Senhor, meus irmãos. Vamos para mais uma videoaula tratando a respeito dos profetas menores. Estamos trazendo uma série de estudo falando sobre os 2 profetas menores que tiveram suas mensagens para o seu povo, para o seu tempo, para nações vizinhas e trazendo também a atualidade das suas mensagens. Eram arautos, verdadeiros megafones de Deus que traziam mensagens para advertir, para exortar, para consolar e para renovar o povo. Hoje nós vamos falar sobre o profeta Amós. Esse profeta bem diferenciado, que vai trazer a sua mensagem, e quando nós estudamos o livro de Amós, vamos entender que a sua mensagem é tão atual que é como se Amós estivesse nos nossos dias. É como se Amós estivesse dentro das nossas igrejas profetizando. É como se Amós estivesse numa praça pública trazendo a sua mensagem. E como atalaia, ter a capacidade de entrar no planalto e entregar a sua mensagem para o presidente da República e para todos os governantes. A sua mensagem é uma mensagem que traz uma atualidade, é tão atual a mensagem de Amós que podemos dizer que Amós é um contemporâneo nosso. Então é muito importante estudar o livro de Amós. Deixa eu citar um exemplo aqui. Você acha que hoje nós temos diferenças sociais? Você acha que nos dias de hoje nós temos enriquecimento ilícito? Será que nos dias atuais nós temos governantes que não estão para ajudar ao povo? Será que nos dias atuais nós temos sacerdotes que estão indo para um outro caminho? Então nós podemos entender que a mensagem do livro de Amós é uma mensagem bem diferenciada, né? E podemos aplicar de uma forma muito atual. Para começar, o nome Amós quer dizer carregador de fardos. Olha, o que vem trazer a mensagem do profeta é em seu nome. Amós quer dizer carregador de fardo. Isso porque nós temos um profeta que não é de uma linhagem sacerdotal. Nós temos um profeta que não é de uma linhagem real. Pelo contrário, nós temos um profeta que é do campo. Lidava com a pecuária. Nós temos um profeta que dava com agricultura. Profeta Amós não era profeta nem filho de profeta. Então, já que Amós não era profeta nem filho de profeta, por que ele surge no cenário profético? Justamente porque os profetas tinham se desviado. Os sacerdotes tinham se desviado. E não tem uma voz profética agora para profetizar. Então, Deus nunca ficará em falta dos seus verdadeiros profetas. Amós, ele vem diante de um distanciamento profético, a qual aqueles que tinham a mensagem para profetizar, como exemplos de Amazias, que eram para ser o profeta para denunciar aquilo que estava acontecendo, não traz a sua mensagem de advertência, e sim aquela mensagem que muitos gostam nos dias atuais de ir para a casa do Senhor e buscar. Sabe aquela mensagem de autoajuda? Sabe aquela mensagem de vitória? Sabe aquela mensagem que tá tudo bom, tá tudo certo? Sabe aquela mensagem, Deus está se agradando de ti? Essa era a mensagem dos profetas. Essa era a mensagem de Amazias. Sabe aquele tempo em que tudo está acontecendo como liturgia?
O culto está acontecendo de uma forma natural, os sacerdotes estão fazendo sacrifício, estão fazendo cultos, estão adorando a Deus, e aparentemente está tudo agradando a Deus. Mas como pano de fundo estão os sacerdotes distanciados. Fica complicado Deus usar os sacerdotes, porque os sacerdotes não querem buscar a Deus, querem buscar o bem-estar próprio. Então agora entra Amós para trazer a sua mensagem. Amós profetizou para o reino do norte, mas era um profeta que nasceu no reino do sul. Ele não profetiza para Judá, ele profetiza para Israel, capital Samaria. E ele vai trazer a sua mensagem. Sua mensagem: entregar ao rei Jeroboão uma versão escrita das advertências proféticas. Disseminar amplamente em Israel e Judá o oráculo da certeza do iminente juízo divino contra Israel e as nações em derredor, a não ser que estas se arrependem da sua idolatria, imoralidade e injustiça. A destruição de Israel aconteceria 3 décadas depois. Essa era a mensagem de Amós. Durante o ministério de Amós, o reino do norte achava-se em seu apogeu quanto à expansão territorial, à paz política, à prosperidade nacional e internamente. Porém, estava podre. A idolatria encontrava-se em voga. A sociedade esbanjava-se à procura dos prazeres. A hipocrisia e a imoralidade graçavam o sistema judiciário. Corrompia-se cada vez mais e a opressão aos pobres tornava-se comum. Olha o contraste. Quando Amós vem trazer a sua mensagem, deixa eu falar primeiro sobre Judá, que ele não traz a sua mensagem para Judá, apesar que uma parcela sim, mas a sua maior força da sua mensagem era para Israel. Nós temos em Judá um rei por nome Uzias, que está enriquecendo a Judá. O reino do sul está sendo um reino próspero. Uzias, ele consegue transformar a situação de calamidade, porque ele era um grande engenheiro civil, um grande engenheiro agrônomo, ele era um grande inventor, um grande engenheiro. E ele pôde fazer com que a nação viesse a prosperar muito. Como se não bastasse, lá no reino do norte, capital Samaria, nós temos um rei por nome Jeroboão. O reino do norte, ele vai ter 19 reis. Todos eles reis ímpios. E uma grande palavra que você vai encontrar sobre Israel é que os reis andaram no pecado de Jeroboão. E andaram no pecado de Jeroboão. Essa palavra ela vai se repetir várias vezes. E o que é andar no pecado de Jeroboão? É andar no pecado da idolatria. Nós temos um grande rei que se destaca no reino do norte, que é Acabe. Mas o maior rei que trouxe maior prosperidade para o reino do norte foi Jeroboão II. Havia uma grande prosperidade no seu tempo. Ele trouxe um grande enriquecimento para a nação, né? Então, o que nós temos? A política dando certo, o reinado dando certo, a agricultura dando certo. E quem olhava para todo esse cenário
achava que Deus estava se agradando do que estava acontecendo. Se não, vejamos, se eu tenho uma nação que está prosperando, se eu tenho um grupo de sacerdotes que estão de forma natural fazendo os cultos, celebrando os cultos e o povo vindo para adorar. Grandes cultos aconteciam e o povo se alegrava nos cultos. E quando se olha para a agricultura e quando se olha para a pecuária, tudo está prosperando, tudo está dando certo. Como se não bastasse, existia um ministério profético liderado por Amazias, que profetizava que Deus estava se agradando de tudo que estava acontecendo. Estava se agradando de Jeroboão. Então, para que entrar dentro do cenário profético um profeta falando contra o que está dando certo? Como que essa mensagem será aceita? Como que essa mensagem do contra vai ser aceita diante daquilo que está dando certo? Então, quando Amós ele entra no cenário, ele não vai ter muita facilidade. Isso aqui nós devemos aprender muito com o profeta Amós. Porque profeta da atualidade, ele quer ter facilidade. Profeta da atualidade, ele quer profetizar e ser aceito. Profeta da atualidade, ele quer profetizar e ter tapinha nas costas. Profeta da atualidade, ele quer profetizar e quando terminar a mensagem, ele ir lá para gabinete e receber a sua oferta. Profeta da atualidade, ele quer profetizar e quando ele terminar, ter um grande banquete, um grande jantar. Profeta da atualidade, ele quer ser ovacionado, ele quer estar nos outdoor, ele quer estar nos cartazes, mas o verdadeiro profeta, ele tem que saber que a sua mensagem pode ser aceita ou não. O que ele tem que fazer é profetizar no nome do Senhor e ser usado pelo Senhor, verdadeiramente, independente que a sua mensagem venha agradar ou não. O problema é que nós temos verdadeiros mensageiros hoje, mas poucos profetas. Profeta nunca terá uma vida fácil. O verdadeiro profeta, ele sempre vai ter uma vida solitária. Ele sempre terá uma vida difícil. E muitas das vezes ele vai ser como Amós, que Amós não queria ser profeta, mas Deus estava precisando de uma voz. Deus estava precisando de uma atalaia, Deus estava precisando de um megafone que viesse denunciar o que estava por trás daquela falsa prosperidade. E entra agora o profeta a profetizar. Vamos lá em uma visão panorâmica acerca do profeta, da sua profecia. Bom, 3 sessões dividimos o livro do profeta. A primeira, a mensagem de juízo contra 7 nações vizinhas. Deixa eu te chamar a atenção aqui um pouco. Olha só. Quando Amós começa a profetizar, ele vem falar de destruição das nações que estão em volta de Israel. E você já viu aquilo? Que tem muitas pessoas que gostam quando as coisas vão acontecer com outro. A mensagem não é para mim, a mensagem é para o outro. Enquanto a mensagem está sendo para o outro, eu estou me agradando. É isso mesmo, Deus. É isso mesmo, tem que fazer, tem que agir, né? Tem que corrigir. Então, enquanto a mensagem de Amós está sendo voltada para as nações vizinhas, que são 7 nações, citada no livro de Amós, o povo está todo se alegrando. Essa é a primeira sessão do livro de Amós. É Amós trazendo juízo, trazendo correção e trazendo ação de Deus para 7 nações vizinhas. Mas aí,
De repente o profeta volta a sua mensagem para Israel. Aí o negócio fica mais difícil. Enquanto ele está profetizando para alguém, tá fácil. Mas quando a profecia é para mim e a profecia é dura, aí o negócio fica mais difícil de aceitar. Já viu que tem pessoas que quando estão em determinados lugares e Deus está falando, e eles vão glorificando, eles vão adorando a Deus, porque eles não estão trazendo aquelas mensagens para si, e sim para alguém que está do lado. Mas Deus agora está trazendo uma mensagem direta para todos de Israel. Essa é a mensagem na primeira sessão. A segunda sessão é uma mensagem de juízo para Israel. Uma advertência à opressão aos pobres. E trata também dos mercadores desonestos. Vamos lá, vamos entender isso aqui. A segunda sessão do livro de Amós. A segunda sessão vem trazer um juízo, uma eminência de um juízo que estava para vir. Isso vai acontecer no ano 722, com o Império Assírio vindo contra Israel, destruindo Israel, levando Israel para o cativeiro e Israel sumindo do mapa. Deixam de existir. A mensagem de juízo está ali para Israel. Se não houvesse um verdadeiro arrependimento, a nação seria destruída. A segunda parte vem falar acerca da opressão aos pobres. Os ricos, cada vez mais ricos. E os pobres, cada vez mais pobres. Bom, quer enriquecer? Tudo bem. Conquiste, vá à frente. Só que os ricos estão enriquecendo diante de uma opressão contra os pobres. Agora, o mais terrível é dentro dessa segunda sessão, a terceira divisão que eu fiz, que é os mercadores desonestos. Deixa eu falar um pouco sobre esses comerciantes aqui. O livro de Amós vai dizer que esses homens não conseguiam dormir à noite, maquinando como que iam vender o seu produto no dia seguinte. Porque era colocar o produto na balança e de alguma forma manipular a balança para que menos ingredientes viessem a pesar mais. Já viu isso? Aquelas balanças enganosas que quando se olha tem um punhado de farinha, só que dá um grande peso. Então, eles perdiam sono à noite, tentando formular como que eles iam manipular a balança. Segunda coisa desses mercadores era que não só manipulavam a balança, mas também o quilo que era para ser vendido a um preço, eles vendiam mais caros. E eles perdiam sono para saber como que eles iam conseguir isso. Como se não bastasse os pobres que ficavam mais pobres e os ricos mais ricos. Esses ricos, eles viam que os pobres precisavam comprar, precisavam de dinheiro. E eles chegavam e emprestavam esse dinheiro. E agora, o pobre não tinha como pagar. Pagavam juros abusivos, não conseguiam quitar as dívidas e tinham agora que ser escravo dos poderosos. E Deus não está se agradando disso. O político está olhando
construindo e superfaturando aquilo que estão fazendo. É atual ou não é a mensagem de Amós? O que é que nós temos aqui? Nós temos os governantes manipulando, procurando um jeito de enriquecer em conformidade com um rei. O rei agora, ele está olhando e está dizendo: gostei desse projeto, vamos à frente, porque estaria trazendo lucro para si. A terceira sessão, deixa eu falar a respeito do que está acontecendo agora no lado religioso. Um distanciamento de Deus e uma continuidade dos cultos. E agora Amós, ele vem com a sua mensagem e começa a denunciar o que está acontecendo. Então, o tema base do livro é que o juízo do divino está por vir. O tema base do livro é uma denúncia do que está acontecendo no meio da nação. O tema do livro é que o povo precisa despertar e voltar-se para Deus. Há uma grande dificuldade com a nação em olhar para os princípios divinos. Veja bem, Amós, ele não está sozinho nessa empreitada. Ele é contemporâneo de Oséias. Lembra que Oséias, ele está profetizando que a sua própria vida e com a sua família, o distanciamento do povo. E assim como Oséias está profetizando, nós temos também o profeta Miqueias, que vem com uma mensagem muito forte de juízo. E para rechear esse ministério profético, Deus levanta o profeta Isaías. Então, no tempo de Amós, nós temos Amós, Oséias, Miqueias e Isaías profetizando juízo de Deus. Mas veja bem, a mensagem é de juízo. Mas a respeito do juízo de Deus, ele nunca vem sem a sua misericórdia, sem a sua ação de misericórdia. O juízo de Deus, ele só acontece quando o coração é endurecido, quando não se busca um verdadeiro arrependimento. Então Deus diz que o juízo vem pela dureza do coração do homem. Mas se o homem se quebrantar diante de Deus, a misericórdia vem e o juízo não acontece. Então Amós, ele chega com a sua mensagem dentro de Israel e ele é expulso de Israel. Ele é expulso de Israel. Veja a comparação em que o profeta Amazias, ele vai fazer com Amós. Ele chega para Amós e diz: ô Amós, volta de onde tu veio. Volta para Judá. Eu bem sei qual é a tua intenção. Tu está aqui profetizando por dinheiro. A tua intenção de estar profetizando aqui, tu está querendo algum lucro em cima disso. Por que Amazias está falando assim? Porque era desse jeito que ele profetizava. Ele profetizava por dinheiro, por lucro próprio. E está dizendo que o ministério de Amós é dessa mesma forma. Só que Amós nunca se vendeu. Amós profetiza.
a sua mensagem estalar. E ele sai como um grande atalaia, como um grande megafone de Deus, anunciando a sua mensagem, a qual está registrada para mim e para você hoje. E devemos olhar para essa mensagem como não uma mensagem para os tempos do profeta, mas nós devemos denunciar e não aceitar aquilo que está acontecendo nos nossos dias e no nosso meio. Devemos ser verdadeiros profetas, que não traz a sua mensagem simplesmente para estar bem com o povo e estar bem com a liderança, mas ser usado por Deus com uma mensagem de juízo, mas acima de tudo, com uma mensagem de misericórdia. O juízo de Deus nunca vem sem que antes aconteça um alerta, um despertamento. Deus sempre chama o seu povo para o arrependimento. E todos aqueles que entendem isso e se voltam para Deus, o juízo eminente que está para acontecer não acontece. Judá e Israel, eles passaram por momentos que não precisariam passar. O cativeiro babilônico e o cativeiro assírio não era para acontecer se o povo estivesse voltado para Deus. E assim como esses profetas foram levantados pelo nosso Deus, cremos também que nos dias de hoje, Deus ele quer contar comigo e ele quer contar contigo para ser um atalaia, um porta-voz de Deus. Que Deus te abençoe, aprenda, se aprofunde bem, estude bastante acerca das mensagens que esses profetas trazem e aplique para o seu dia, para o seu contexto e procure entender tudo aquilo que você está vivenciando e qual é o teu propósito dentro do teu chamado para ser um porta-voz de Deus. Deus conta contigo. Deus te abençoe, fique na paz e até a próxima.